A palavra do Senhor no livro de 2 Samuel, capítulo 11, no versículo 1 ao 5. Nós vamos ler agora. Aleluia. Aleluia. E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela, ele se deitou com ela, porque ela já tinha se purificado da sua imundície. Então voltou ela para sua casa, e a mulher concebeu, e enviou, e fê-la saber a Davi. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Tá tudo bem com a imagem, amadas? Tá tudo legal? Tá chovendo bastante aqui, então tá oscilando um pouquinho. Se tá tudo legal, eu quero que você fale para mim um amém, que está tudo bem. Se você tá conseguindo me assistir, fala aí. Amém? Amém? Nós vimos aqui que acontecendo que, tendo decorrido 1 ano no tempo em que os reis saem para a guerra. E eu perguntei para vocês quem que tinha ali escolhido Davi como rei. Quem escolheu ali Davi como rei foi o próprio Deus. Amém? O próprio Deus que escolheu Davi como rei de Israel. E nós sabemos que se Davi foi escolhido como rei, ele tinha que cumprir com as suas obrigações reais. É ou não é? Todo rei, toda rainha tem ali as suas obrigações reais. E com Davi não era diferente. Davi, ele foi ali escolhido pelo próprio Deus. Ele foi escolhido pelo próprio Deus para ser ali o rei. E ele foi ungido pelo profeta Samuel. Ele sabia das suas obrigações reais. É ou não é? Só que a palavra do Senhor que nós acabamos de ler, que no versículo 1 do capítulo 11, fala assim, que no tempo em que os reis saíam para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e todo Israel para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Davi ficou ali no palácio. O tempo dos reis era para ir aonde? Para a guerra. Davi, ele sabia das suas obrigações reais, mas ele escolheu ficar no palácio. E eu e você temos que entender, em nome do Senhor Jesus, se o Senhor nos chamou para algo, nós temos que cumprir. Nós temos que ser responsáveis com tudo aquilo que Deus ele colocou na nossa mão. Ele tinha todo o tempo para descansar, mas ali todos os reis precisavam ir para a guerra. Mas Davi, ele não foi. Davi, ele fez a escolha, ele decidiu estar no palácio e não ir para a guerra. E eu e você, nós temos que entender isso. Quantas vezes nós passamos por guerras? Quantas vezes nós passamos por lutas? Nós passamos por provações. Eu não tenho dúvidas que se eu perguntar para você quantas vezes você passou, você vai falar, pastora, eu passei muitas. Pastora Carla, eu estou passando, porque assim, nós vivemos em uma guerra constante. E o Senhor nos chama para a guerra. Por que Ele nos chama?
porque Ele é o nosso general, é Ele que vai na tua frente e Ele é especialista em guerra e já decretou a vitória sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus. Você recebe, escreva aí, eu recebo em nome do Senhor Jesus. E muitas vezes nós estamos passando por uma guerra na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho. Nós estamos passando por uma guerra. Só que nós não temos que ficar ali no conforto do palácio. Se nós estamos em guerra, nós temos que sair do palácio, temos que ali colocar as nossas vestimentas e temos que ir para cima. Temos que guerrear, nós temos que ir para cima, temos que colocar a nossa armadura em nome do Senhor Jesus e não podemos colocar outra pessoa como Davi fez. Davi colocou uma outra pessoa para que fizesse aquilo que ele foi destinado por Deus. Ele que foi escolhido como rei. E muitas vezes acontece isso comigo, com você. Nós queremos terceirizar aquilo que Deus nos mandou fazer. É ou não é? Se Deus nos mandou você fazer algo, nós temos que fazer. Não adianta terceirizar o serviço porque não dá certo. E ali a gente pega a história de Davi, que você conhece, tantas coisas Davi enfrentou. Era urso, era gigante, tantas coisas Davi enfrentou. E bastou um dia que ele desobedeceu. Um dia que ele preferiu, ele trocou ali, em vez de estar com os seus soldados ali na guerra, todos os reis deveriam estar, conforme nós lemos, mas ele preferiu ficar no conforto. E um dia que ele não ouviu ali, não cumpriu com o propósito pelo qual Deus tinha chamado ele, um dia foi suficiente para vir a destruição sobre a vida de Davi. E você conhece a história, você viu que esse filho, depois ele foi ali, mandou matar um inocente. Urias foi morto, ele mandou colocar logo ali na linha de frente. Você conhece a história, que Urias era leal a Davi. E a todo pecado tem uma consequência, nós sabemos disso. O filho de Davi, depois ele veio a morrer. Nós vimos ali que Absalão depois queria derrubar Davi. Nós vimos ali que aconteceu ali, o próprio filho de Davi teve relação sexual com a irmã. Nós vimos que tanta desgraça começaram a acontecer na vida daquele que foi ungido para ser rei de Israel. Por causa de um dia. Por causa de um dia. E eu e você, nós temos que prestar muita atenção. Porque, como eu falei, quem não gostaria de morar num palácio? O palácio é confortável, é ou não é? O palácio tem muitas coisas boas. Nós gostaríamos, tem pessoas para servir, tem os melhores talheres, as melhores peças, tudo ali tem. É muito confortável no palácio. Só que existem momentos que nós somos chamados para a guerra. E eu e você temos que aprender nessa palavra hoje que nós não podemos terceirizar aquilo que Deus nos encarregou de fazer. Amém? Você está me entendendo? Quem está entendendo, escreve um amém em nome do Senhor Jesus, que você e eu não podemos terceirizar aquilo que Deus nos mandou fazer. Escreva aí, eu não vou terceirizar o que Deus me mandou fazer. Amém? Porque nós sabemos que quem faz isso cai numa grande cilada. Quem terceiriza cai numa grande armadilha do diabo. Porque foi ali, num dia, apareceu uma mulher, chamou a atenção dele, ele pecou e ali começaram depois disso, a história de Davi foi marcada de uma forma negativa. E eu quero que você abra comigo também, eu quero voltar um pouquinho em 1 Samuel, capítulo 16. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 16, do 11 ao 13. Olha só. Aqui foi quando Davi, ele foi ungido como rei de Israel. Eu quero relembrar um pouco dessa história.
Diz assim: disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens. E disse ainda: falta o menor. E eis que apacenta as ovelhas. Disse Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porque não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. Ele era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Amém? Aí a gente lembra que Davi logo no começo. Davi no começo, ele estava no pasto. Davi aqui no começo, ele era humilde, ele não tinha ninguém para servir. Aqui ele fala que o pai ainda chamou de o menor. Ele era chamado pelo pai de o menor. O menor está apacentando as ovelhas. O menor está cuidando das ovelhas. O menor estava no pasto. Olha como ele era chamado. Ele era chamado no início de o menor, aquele que apacentava as ovelhas, aquele que estava no pasto. E acompanhe comigo, pula lá no versículo 17, ainda do capítulo 11. Então disse Saul a seu servo: buscai, pois, um homem que toque bem, e o trazei-o. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar. Ele é valente, é animoso, é homem de guerra e prudente em palavras e de gentil presença, e o Senhor é com ele. Percebe lá atrás, lá no início, olha as palavras que eu acabei de dizer. Ele era valente, Davi era animoso, Davi, ele era homem de guerra. Percebe isso? Você está me entendendo? Que lá no início, Davi, ele era homem de guerra. Esse era o Davi que estava no pasto. Só que o Davi, depois de um tempo que estava no palácio, aonde ele tinha a obrigação de cumprir ali as suas obrigações reais de estar na guerra, ele mandou outra pessoa, ele terceirizou o serviço dele, porque ele estava ali confortável no palácio. Mas o Davi que começou ali em 1 Samuel capítulo 16, ele era o filho de Jessé, ele era valente, ele era animoso e era homem de guerra e prudente em suas palavras e gentil, de gentil presença. O que fez Davi mudar? O que fez Davi mudar? E eu quero falar com você em nome do Senhor Jesus. Talvez no decorrer da sua caminhada, o que fez você mudar? O palácio é confortável, o palácio é muito bom, mas nós não podemos perder a nossa essência. Nós não podemos perder de vista quem nós somos. O Davi lá do pasto, o Davi que era valente, o Davi que era de gentil presença, o Davi que era animoso, o Davi que era homem de guerra, o Davi que enfrentava Golias, aonde ninguém queria enfrentar, onde as pessoas tinham medo, Davi ia lá e guerreava, e enfrentava e falava: quem é esse incircunciso? E muitas vezes acontece conosco. Muitas vezes nós nos estamos ali confortáveis no nosso palácio. E nós esquecemos de quem nós éramos lá atrás. E Deus, Ele quer, através dessa palavra, em nome do Senhor Jesus, nos trazer à memória qual é a intensidade hoje com que eu e você entramos na presença do Senhor. Será que a mesma intensidade que tinha lá atrás, lá no começo, na época do pasto? Será que nessa época do pasto você adora o Senhor ainda com essa mesma intensidade? Você está me entendendo isso em nome do Senhor Jesus? Você consegue perceber, amém?
como era Davi na época do pasto e como foi Davi na época do palácio. E nós temos que entender que o problema não era estar no palácio, porque ele estava no palácio com a permissão do Senhor. O problema era ali se acostumar com aquele conforto e não querer guerrear. Esse foi ali o que pegou em Davi. E eu e você, nós temos que tomar esse cuidado em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós temos que tomar esse cuidado em nome do Senhor Jesus, de não estarmos, muitas vezes nós estamos numa posição de conforto. E essa posição do conforto, desculpa a palavra, mas muitas vezes ela está do jeito que o diabo quer. E nós temos que entender que muitas vezes essa posição de conforto, ela gera tragédias, que foi o que aconteceu com Davi. A posição de conforto dele, de querer terceirizar, de não querer cumprir com as suas obrigações reais, trouxe tragédias na vida de Davi. Perdeu o filho. Absalão depois quis matá-lo, quis pegar o trono do pai. Teve ali aconteceu ali, os filhos de Davi tiveram relação sexual, ali Tamar, você conhece a história. Por quê? Porque ele não obedeceu, porque ele preferiu ficar no conforto. E nós temos que entender isso em nome do Senhor Jesus. Que muitas vezes tragédias têm acontecido porque nós não estamos cumprindo com a voz, com aquilo com que Deus determinou para que eu e você venhamos cumprir. E Deus, Ele quer, através dessa palavra, falar para mim e para você que Ele tem te dado coisas abençoadas. Você tem conquistado muitas coisas em nome do Senhor Jesus, porque eu creio que eu estou falando para pessoas prósperas. Você é próspera em nome do Senhor Jesus, amém? Você recebe isso aí? Escreva aí, eu recebo em nome do Senhor Jesus. Escreve aí, eu recebo em nome do Senhor Jesus. Eu creio que eu estou falando com pessoas prósperas. Eu creio que você que está assistindo essa live, você é uma pessoa próspera. Só que nós temos que tomar o cuidado em nome do Senhor Jesus, porque em meio a tantas coisas que Deus tem nos abençoado, nós não podemos deixar de cumprir o chamado pelo qual Deus nos chamou. Nós não podemos deixar de realizar o propósito pelo qual nós fomos chamadas pelo Senhor. Amém? Aleluia! Porque o conforto que Deus deu para Davi, ele foi lá para o palácio com o consentimento do Senhor, mas ele tinha que permanecer com o seu coração assim, ó, como era na época do pasto. Aleluia! Valente, animoso, aquela pessoa animada, aquela pessoa alegre, homem de guerra, homem que é prudente nas palavras, a pessoa que, sabe, aquela pessoa que não fala besteira, como muitas pessoas fazem, mas tem uma prudência, até aquilo que fala é prudente. Aquela pessoa que quando o rei Saul, na época que era rei, ficava possesso, vinha aquele menininho ruivinho lá, vinha aquele menininho lá, o menor da casa do seu pai, e pegava ali a harpa, ele tocava a harpa e o demônio ia embora. Vinha aquele menino que era homem de guerra, que tinha gentil presença. E Deus, Ele quer trazer a memória para mim e para você, que muitas vezes era assim conosco lá atrás, na época do pasto, aonde você orava em nome do Senhor Jesus e cadeias eram quebradas, cadeias caíam por terra, onde você orava e demônios saíam. Todo o mal caía por terra porque você carregava a presença do Senhor Jesus. Você muitas vezes era aquela pessoa como Davi, valente, corajoso, corajosa, não tinha medo de nada, e enfrentava ali. Você era aquela pessoa animosa. Ah, eu vou participar. Ah, pastor, vai precisar de ajuda. Ah, eu vou fazer. Pode contar comigo, eu estou aqui. Você era aquela pessoa como Davi no pasto, animada. Você é aquela pessoa como Davi lá na época do pasto, homem de guerra.
Homem que não se conformava ali em ficar no palácio, mas que quando precisava de ir para a guerra era lá. Pode deixar que eu vou estar aqui intercedendo, eu vou estar orando, e esse mal vai cair por terra, e o diabo não vai prevalecer, porque eu estou aqui guerreando em nome do Senhor Jesus. Era aquela pessoa de guerra. E muitas vezes, com o decorrer do tempo, ficou acomodado. E Deus, ele quer, através dessa palavra, nos encorajar para que eu e você não venhamos esquecer de como era lá atrás. Amém? Como era na época do pasto. Época do pasto, aquele momento difícil. Aquele momento que muitas vezes, para ter algum alimento, alguma coisa, era difícil. Era muito suado, era muito ralado. E muitas vezes hoje que você tem um carro, você tem uma casa própria, você tem uma condição financeira muito melhor do que naquela época, você deixa de fazer as coisas para o Senhor, ou faz as coisas de qualquer jeito, porque agora é época do palácio. Mas Deus, ele quer, através dessa palavra, lembrar para mim e para você que nós temos que ter o princípio que Davi tinha lá no pasto, de ser pessoa de guerra. Amém? Quem recebe essa palavra, escreve aí um amém. Eu não posso esquecer. Não é porque talvez hoje eu esteja num momento confortável, ou se você fala assim, pastora Carla, eu não estou nesse momento confortável não, eu estou no pasto. Então essa palavra também serve para você. Para você lembrar que quando você chegar no palácio, você deve continuar com os mesmos princípios de obediência, de fidelidade ao Senhor, de ser aquela pessoa animosa, aquela pessoa valente, aquela pessoa que não foge da guerra. Isso serve para mim e para você, tanto para quem está passando por um momento do pasto, como alguém que está confortável no palácio. Nunca se esqueça de onde Deus te tirou. Não podemos ser ingratas com o Senhor. Nós temos que nos lembrar da onde que Deus nos tirou, para que nós não possamos voltar. Amém? Nós temos que crescer, nós temos que evoluir, nós temos que ser cada dia pessoas melhores, em nome do Senhor Jesus. Quem recebe essa palavra, escreva aí, eu recebo em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Nós recebemos, Senhor, essa palavra porque nós cremos que Deus tem sempre o melhor para nós. Amém? E é por isso que nós não podemos desistir, nós não podemos anular tudo aquilo que Deus ele tem feito para mim e para você, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Eu estou vendo aqui algumas mensagens, né? Eu recebo em nome do Senhor Jesus. Cadê? Eu vi mais aqui. Pastora Sueli, um beijo, pastora Sueli. Eu não posso esquecer de tudo que Deus fez por mim e pela minha família. É verdade, pastora. A Cleo, seja qualquer situação, nunca devemos nos esquecer de onde o Senhor nos tirou. Nós não podemos esquecer. Gratidão é a memória do coração. Nós temos que ser gratos por tudo aquilo que Deus tem feito por nós. E eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. Eu já estou encerrando por aqui, né? O tema da mensagem que o Senhor colocou. O problema não é morar no palácio, o problema é não ir para a guerra. Nós temos que entender isso. Morar no palácio, nós podemos morar. O Senhor pode nos dar condições. Davi foi do pasto para o palácio, mas nós não podemos esquecer dos mesmos princípios de humildade, de fidelidade ao Senhor. São esses princípios que nós temos que carregar, né? Olha a mudança que Davi teve. Como você era quando você não tinha nada e como que você é agora? Qual é o nível de relacionamento que você tinha na época do pasto e qual é o tipo de relacionamento que você tem hoje?
São algumas questões que eu estou fazendo para que você possa se perguntar, fazer uma autoanálise de como era a sua vida e como que você está espiritualmente falando. Qual é a intensidade que você buscava Jesus lá no início? E qual é a intensidade que você busca Jesus hoje? Como que você se dedicava no passado, na época do pasto, e como que você se dedica hoje? Aleluia! Todos nós temos a época do pasto. É ou não é? Todos nós passamos, ou como eu falei, tem algumas pessoas que talvez esteja passando hoje, mas vai ser momentâneo. O menor da casa do pai dele foi reconhecido por Deus. E talvez hoje você se encontra nessa posição de ser o menor, de não ser aquela pessoa que não é reconhecida nem pelas pessoas da família, mas é você sim que Deus vai te usar. E quando Deus te usar, quando Deus te exaltar, não se esqueça da época do pasto. Nós não podemos envergonhar o Senhor. Amém? Aleluia! Eu quero orar pela tua vida em nome do Senhor Jesus. Aí você que está chegando agora, eu peço para que você assista essa live, daqui a pouquinho eu vou compartilhar. Não se esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar, me siga no Instagram, me siga no YouTube, que possamos compartilhar a palavra do nosso Deus poderoso, cada dia mais, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia! Senhor Deus de poder, Deus de honra, Deus de glória, Pai, nós nos colocamos diante de Ti nessa noite, porque nós recebemos essa palavra. Nós vamos continuar Te honrando. Nós não iremos nos esquecer de muitas vezes passarmos ali pela época do pasto, da mesma intensidade que nós buscávamos, o quanto que nós chorávamos na Tua presença, o quanto que nós clamávamos a Ti. E nós não iremos esquecer dessa época, porque nós iremos honrar ao Senhor. Porque o mesmo Deus que cuidou de nós na época do pasto é o mesmo Deus que tem cuidado de nós hoje. Então, que jamais possamos nos esquecer de tudo aquilo que o Senhor tem feito. Que nós possamos, ó Pai, estar preparados para que possamos guerrear. Nós não iremos recuar, nós iremos avançar e entender que o nosso Deus, Ele é especialista em guerra e é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores que peleja por nós. Por isso eu peço a Ti que o Senhor venha estar renovando as Tuas armaduras sobre as nossas vidas. E aquelas mulheres que porventura possam se sentir desencorajadas. Aqueles homens que porventura possam assistir essa live se estão se sentindo fracos. Eu oro a Ti nesse momento que o Senhor venha estar renovando as nossas forças, que o Senhor venha estar nos fortalecendo para que possamos combater o bom combate. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Um alerta para mim e para você. O apóstolo Paulo, ele falou que combateu um bom combate. Se ele combateu um bom combate, quer dizer que existem combates que são ruins. Não é verdade? Se ele combateu o combate que era bom, existem combates que não são bons, que são ruins. Nós temos que combater bons combates. Fuja de combates que não valem a pena. Você está me entendendo? Fuja de situações que não valem a pena. Só combata aquilo que for bom combate. Combates ruins nós não devemos combater, não. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida em nome do Senhor Jesus. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus, que você possa receber, tomar posse dessa palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? Cada semana um recomeço. A cada segunda Deus tem falado conosco. Um beijo no teu coração. Deixa aí o seu boa noite, a sua paz, que a paz esteja contigo. Que haja paz na tua família, que haja paz na tua casa, que haja paz no teu casamento, que haja paz no teu trabalho, que aonde você for, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, ela venha inundar a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deixa aí, boa noite, que a paz esteja contigo, em nome do Senhor Jesus. Aleluia.
Boa noite, a minha irmã Cleo, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Boa noite, Sheilinha, que a paz esteja contigo em nome do Senhor Jesus. Maria Helena, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Quem mais? Emanuelita, Deus te abençoe, boa noite. Aleluia. Irmanice, Marisa, boa noite. Lu Arruda, que Deus te abençoe, boa noite. Pastora Sueli, um beijo, pastora amada, Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Benedita, Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Glória a Deus. A irmã Zélia, boa noite, irmã Zélia, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Deus abençoe a tua vida, um beijo no seu coração, que a paz esteja contigo, fica com Deus. A paz. Tchau, tchau. Não esqueça de curtir lá, compartilhar, você que está assistindo. Me segue lá no Instagram, Pastora Carla Martins. Lá no YouTube também, vamos fazer inscrição. Vamos ali assistir os vídeos que Deus tem falado conosco. Leocádia, um beijo no seu coração. Adriana Martins, um beijo. A paz. Tchau, tchau.